E aí a gente quer fazer essa outra pergunta, né? E o que eu sabia em relação ao envelhecimento, né? Quer dizer, tudo bem, a gente trouxe aqui os marcos legais sobre as conquistas, sobre esse compromisso social de uma velhice mais digna. Bom, mas o que eu pessoalmente, né? Eu, Vera, eu, Orivaldo, né? Eu, Isabel, eu, Thomas, sabia em relação ao envelhecimento. Hoje eu acho que você já sabe muito, mas eu não sei quando vocês começaram. O que eu sabia em relação ao envelhecimento? Nada. Eu só passei a saber do envelhecimento quando eu tive uma pessoa dentro da minha casa que sofreu o processo de envelhecimento e a gente não sabia o que a gente faria com isso, tá? Com o envelhecimento das pessoas. Então foi um processo de aprendizagem muito grande, uma pessoa dentro de casa que envelheceu e a gente não tomou conta. Quem sabe cuidar de criança e ela se fica jovem, cresce, fica adulta, a gente não tem um aprendizado do envelhecimento. E então isso me fez buscar um aprendizado de como a gente vai chegar lá também e não saber fazer também. Então, o que existe no geral da população que eu falo, passei por isso, é o desconhecimento que a gente vai chegar lá, mas acha que não chega. Achamos que somos imortais e sempre jovens, mas não, o nosso corpo envelhece, nossa mente não, mas chega lá. Então, assim, eu dentro de casa eu tive um exemplo disso e eu tive que buscar. Foi quando eu percebi que para não ficar velho rapidamente, não ficar doente, ou mentalmente, ou com o corpo, teria que ter já um processo antes de preparação, que aí haveria um alongamento da pessoa na atividade e não esquecer ela, porque quando tem essa palavra aposentadoria, parece que a pessoa já não existe mais. Ela aposentou, então encosta. Muito pelo contrário, começa a vida aí, novamente, né? Então eu passei por esse processo e como eu estou chegando também para aposentar, isso me fez olhar para mim, para um preparo que eu tenho que fazer com todos ao meu redor, porque vai acontecer da gente ficar esquecido, da gente ficar num canto, e as pessoas acham que a gente não tem mais conhecimento, a gente não tem mais o que passar, e isso é igual à morte. Eu passei por uma morte na minha casa, a morte é 7 dias para todo mundo, mas dentro de casa ela fica como se fosse atual. E o envelhecimento eu vejo isso, que é todo dia. É todo dia você tem que fazer as ações para que não aconteça o retardamento do envelhecimento, que ele fique lá. Mas que a pessoa se sente olhada, se sente jovem, ativa. Eu acho que esse é o processo de retardamento do envelhecimento. Tive que aprender, e estou aprendendo até hoje, esse processo, que não é fácil, que a gente aprende na vida a cuidar de criança, do jovem, que é inconsequente, e casa e tem filhos, mas a gente não se prepara para a gente. E fica sempre preparando para o outro e não se prepara para a gente. Esse é um grande defeito social, né? Que a gente não se prepara e acha que não vai chegar. E quando chega, estamos em cima da hora. E aí começa todos os problemas inerentes à saúde mental, corporal, e a gente vai se perceber e está longe já. Aí ficou tarde e as coisas começam nesse processo, né? Aí vem depressão, vem tudo, né? Vem tudo. Eu falaria alguma coisa semelhante de um lado, profissionalmente ligado à gestão pública, políticas públicas há muito tempo, a questão de direitos humanos, a gente permeia isso. E com experiência pessoal do envelhecimento, pessoal eu, pessoal família, a gente vai aprendendo sobre isso. Eu, quando comecei a trabalhar, ao sair da faculdade, de repente eu fiz educação física e todo o conhecimento adquirido na faculdade era para o mundo atual, para a criança, para o jovem, para o adolescente, e de repente abriu um caminho novo no Brasil, que era reabilitação de coronarianos no Dante Pazanese. E eu fui para lá. E fui trabalhar com idosos. E os idosos, naquela época, tinham entre 45 e 50 anos. Meu paciente mais velho tinha 70 anos e era, assim, muito velho.
né? E, ao chegar lá, eu não tinha instrumento para trabalhar com essas pessoas. E no dia a dia, na convivência, eu fui buscando elementos da minha formação para atuar com essas pessoas. E com esses pacientes eu fui aprendendo o que era envelhecer. E que eles tinham capacidade, conhecimento, eles só eram coronarianos, mas estavam vivos e aprenderam, através do espaço que tiveram comigo, a valorizar a própria vida. Um dia o paciente me disse: com você eu aprendi a viver. Eu tinha 20 e poucos anos e ele tinha 50. E quando eu cheguei no conselho, o que eu não conhecia eram as decisões dos encontros ibero-americanos. Isso eu não conhecia, né? O resto eu sabia, porque tinha passado pelo conselho municipal e a gente foi vendo essas coisas no meio do caminho. Mas penso que é fundamental, em qualquer momento, para que a gente entenda do envelhecimento, termos os olhos abertos para o outro e para mim, porque daí a gente consegue atuar de maneira equilibrada. Vou só complementar uma coisa que eu esqueci de falar, que nesse envelhecimento que acontece natural, por esse fator que eu passei, o meu pai, a gente, olhando para ele com bastante saúde, e esqueceu do fantasma da depressão, porque ele era um cara muito atuante no comércio, ia e voltava, comprava, e foi perdendo os movimentos. Não percebe, né? Porque a depressão, ela é fantasma, né? E meu pai acabou se suicidando, no sentido de suicídio mesmo. Aí realmente a gente se atentou, porque a gente não tinha um olhar, como a Vera disse, aí para nós e para o outro. E essa palavra da Vera me lembrou bem, que a gente não olha para o outro e fica olhando para um lado só. E a Vera colocou bem isso. Então eu tive dentro de casa esse problemaço, né? Do meu pai se suicidar, tirou a vida, mas a gente não percebeu que estava com depressão. Era imperceptível para a gente isso, tá? Mas estava dentro dele já. E aí aconteceu essa grande tragédia, foi que voltamos novamente a essa parte do aprendizado constante, sabe? Do olhar para a gente e para o outro. Eu posso dar uma palavrinha? Sim, tá. Apesar de, em relação à minha atuação sobre o programa, né, São Paulo Amigo do Idoso e ao envelhecimento. O que eu adquiri de conhecimento, porque eu sou advogada de formação, atuava na área de família e atuei em algumas demandas de idosos que os filhos acabavam comprometendo patrimônio, aquilo sempre é uma situação difícil, enfim, mas foram bem poucas as demandas que a gente teve que judicializar. E eu sou, né, até hoje, voluntária de um abrigo de criança de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, sempre estudei Estatuto da Criança e Adolescente, as convenções, participei de algumas reuniões lá no Conselho Municipal, que é onde eu morava em Santos, então sempre com o olhar da criança. E depois que eu comecei no São Paulo Amigo do Idoso, eu consegui enxergar mesmo, abriu meus olhos em termos de conhecimento. E uma coisa que eu sempre falo é dar visibilidade aos idosos, porque essa invisibilidade é um preconceito mesmo. Algumas pessoas falam, eu não quero ser velha. Aí, algumas eu delicadamente não, valoriza, outras dá vontade de falar, então, né, tem que morrer para não ficar velha, não tem que morrer, como diz o professor Kalash. E me encanta muito, por exemplo, Beltrame, nessa explanação que você fez do marco legal. Isso dá uma amplitude de
um conhecimento maior e o quanto a gente pode sim unir a parte legal com as políticas públicas. Eu acho que cada vez mais eu entendo que tem que ter essa conversa, tem que existir essa mediação, essa ligação. E à medida do que eu posso, eu sei que lá atrás, só um exemplo, né? Quando nós organizamos esse mês de outubro, com os webinários, algumas pessoas até nos criticaram, eu, Felipe, a Simone, mas é muito. Não, não é muito. Vamos dar voz ao idoso, sim. São pessoas que falam de forma técnica, cada um na sua área, assim, quanto mais se fala, mais se ouve, uma hora alguém vai dar uma brecha para para nos respeitar, né? E eu sinto lá na secretaria que as pessoas respeitam muito esse tema, então eu sempre aproveito a oportunidade. E foi um conhecimento assim, nossa, eu li várias vezes o Estatuto do Idoso, os seus 118 capítulos, comprei um comentado, que é o olhar que eu tenho jurídico, né? Mas eu estou aprendendo muito e vou dizer a vocês, gostando muito, porque eu também tenho enxergado algo para a minha vida, que, olha, eu tenho que ter uma longevidade, a longevidade começa desde que a gente nasce, né, e vai até ao idoso. Eu tenho que me preparar para a idade, eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Obrigada, gente. Num certo sentido, Elizabeth, você já tentou já responder a próxima pergunta que a gente faz, que é o que eu fiz para aprimorar meus conhecimentos sobre o processo do envelhecimento e da velhice em si, né?